Boa noite para todos. A paz do Senhor, tudo bom? Aleluia! Eu gostaria de convidar a se colocar de pé e vamos orar para começar o nosso culto. Amém? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estar na Tua casa. Muito obrigado por essa segunda-feira. Muito obrigado pela bênção da chuva. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Te peço agora, meu Pai, que Tu possas nos abençoar, que Tu possas fazer presente nesse culto, que Tu possas receber nosso louvor e nossa adoração, que Tu possas, Senhor, estar presente, Senhor, e fazer milagres e maravilhas na Tua igreja. Pai Santo, eu te peço, fica conosco, Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, Teu Santo Espírito, possa estar permeando essa reunião. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, doutora Edmeia, glória a Deus. Um prazer tê-la aqui. Fazia anos que eu não a via. E que bom que a senhora está aqui. Que bom. Quando me falaram, pastor Edmeia, por favor, se tiver como separar um diazinho na agenda dela. E que bom, um prazer. Amém? É um costume nosso aqui, orar pela pessoa que vai trazer a palavra. Porque às vezes nós oramos por tantas pessoas, mas é tão necessário receber oração, né? Então eu peço que você direcione sua mão para cá e vamos orar pela serva do Senhor. Meu Deus, meu Pai, que está tua filha, Senhor, doutora Edmeia, muito obrigado, meu Pai, pela vida dela, muito obrigado por tudo que tens feito por ela e através dela, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por ter usado ela, Senhor, para ser bênção para tantas e tantas pessoas. Muito obrigado porque na tua agenda já estavas preparado, Senhor, ela estar aqui conosco para compartilhar a tua palavra conosco. Eu te peço que tu possa abençoar a tua filha, Senhor, dá ela saúde, dá ela força, dá ela ânimo e vigor, Senhor, para continuar fazendo a tua obra. Abençoa sua família, Senhor, protege, guarda, meu Pai, e que tudo que tua filha colocar as mãos para fazer, tu possas prosperar para a honra e glória do teu nome. Te peço, meu Deus, que teu Santo Espírito possa estar sobre ela nesse dia para compartilhar a tua palavra com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade. Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Onde está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Aqui a palavra está falando de verbo. No princípio era o verbo. Verbo é palavra. Palavra é comunicação. A comunicação estava com Deus, a comunicação era Deus. Esse verbo, essa palavra, essa comunicação estava no princípio com Deus, e João afirma aqui: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra. Deus foi falando e tudo era criado. Todas as coisas. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Porque se nós lembramos, a palavra de Deus diz em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Mas nada acontecia, até que veio o verbo, a palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja separação entre a luz e as trevas, e houve. Então, todas as coisas só acontecem quando a palavra é falada, quando o verbo vem.
A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque a vida está no verbo. A vida está na palavra. Então, partindo do princípio de que todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, nós gostaríamos de falar hoje, o nosso assunto que o pastor deu é sobre a família. Então, sobre como está o verbo na nossa família. Como está a comunicação na nossa família. E para isso eu gostaria de citar 2 exemplos bíblicos, logicamente de pessoas que conhecemos bem. Então, eu queria que os irmãos observassem bem o que está escrito sobre a comunicação entre Abraão e Sarai, sua mulher. No capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Abraão foi. E depois de tanto andar, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã, Abraão então um dia ouve Deus dizer: Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra, que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Abraão andou, Abraão olhou a terra, Abraão espiou tudo, resultado, tinha fome. Fome. Ele tinha saído da terra dele. Agora, depois de tanto tempo, ele para numa terra. Deus diz: esta é a terra que eu tenho para ti. Mas a terra tinha fome. O que ele ia fazer? Ele resolveu descer para o Egito. E aí vem um grande problema. Ele olhou e ele viu que tinha uma mulher bonita. Esposa bonita pode dar problema, viu? Se fosse um tribufu, não tinha acontecido problema nenhum. Não é? O pessoal não diz que mulher feia é tribufu? Ainda bem que você não tem uma. Aí a Bíblia diz assim, a partir do versículo 10, do capítulo 12 de Gênesis está escrito: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Olhe este versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase, olhe bem, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Olha que homem esse aqui. O pobre do Abraão, quando viu que tinha fome na terra, ele pensou só descendo para o Egito, mas lá tem um problema. A mulher é bonita. O faraó, toda mulher bonita do Egito tem que ser dele. Se for casada, ele deixa ela ficar viúva.
ele dá um jeito. Se for solteira, vem para ele. Como que eu vou entrar no Egito com uma mulher bonita desse jeito? Só eu pedindo a ela para dizer que é minha irmã. Assim eu vou ser o cunhado do faraó, eu ainda vou ganhar muito presente. E ele pensou como ele ia dizer aquilo para Sara. Olha a gravidade. Sara, minha filha, você pode dormir com o faraó para eu ficar vivo? Diga que você é meu irmão. Eu não quero é morrer. Qual é o homem, eu estou falando de macho, que tem coragem de dizer isso para sua esposa? Mas ele teve dificuldade. Mas a Bíblia diz que ele vinha lutando com aquilo. Quando se aproximava, ele olhava para ela, ele sofria. Mas a Bíblia é que diz, quase ao entrar, ele desembuchou. Ele tinha que falar. E ele diz para ela o quê? Ora, sei que és mulher de formosa aparência. Puxa vida. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa, meu irmão? Quando foi que você disse? Foi no noivado ou na lua de mel? E nunca mais você falou. Ele disse para Sara, e ele disse para ela, quando os egípcios te virem, eles vão falar de ti para o faraó e vão te levar para ele. E eles vão me matar. Eu quero te pedir uma coisa, Sara, diz que tu és minha irmã, para que por tua causa me conserve a vida. Em outras palavras, Abrão colocou a vida dele nas mãos de Sara. Ou você diz que é minha irmã ou vão me matar. Sara não disse nada. A Bíblia diz que, tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-no junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Está vendo? Aqui nós temos dois tipos de comunicação. Uma comunicação verbal. É aquela que as palavras são expressas em voz audível, em palavras audíveis. Mas essa comunicação verbal, ela pode ser positiva ou negativa. A comunicação negativa, ela é feita através de críticas, não é? Críticas negativas, de desvalorização da pessoa, de bullying. Mas a comunicação negativa, a comunicação positiva, ela é feita através de elogios, de valorização da pessoa. E a resposta de uma comunicação verbal positiva é uma resposta positiva. Mas se a comunicação é negativa, a resposta é negativa. A resposta de Sara foi uma comunicação não verbal, porque Sara não falou, ela agiu. E quando a comunicação é positiva, a resposta dela é positiva. Olhe bem, uma comunicação não verbal, ela é tão eficaz quanto a verbal, porque quem diz que o silêncio não comunica? O silêncio comunica. Olhe o que a Bíblia diz no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Deles não se ouve nenhum som.
No entanto, suas palavras se fazem ouvir até os confins da terra. Está vendo? A resposta de Sara estava dizendo para o marido: a sua vida é mais importante para mim do que o meu bem-estar. Porque Sara não conhecia o Egito. Sara nunca tinha dormido com outro homem que não fosse o marido dela. Mas ela se expôs para que o marido ficasse vivo. Ela estava sofrendo, mas ela fez. A resposta dela foi uma resposta de amor. Uma resposta positiva para aquele marido. A Bíblia deixa claro que Sara estava sofrendo muito para que o marido dela ficasse vivo. A Bíblia diz que a mulher foi levada para Faraó, que por causa dela tratou bem a Abraão, pensando que era irmão dela, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Olhe bem o que Deus vai fazer. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Não foi por causa de Abraão, foi por causa de Sarai. Deus viu o sofrimento daquela esposa, porque ela estava sofrendo calada para manter o marido vivo. Por que tanto sacrifício? Porque ele disse que ela era bonita. Pronto, foi isso. Aqui tem várias mulheres. Eu vou perguntar aqui uma coisa. Se eu estiver mentindo, eu quero que uma mulher se levante aí e diga: meus irmãos, homens, maridos, combustível de mulher é elogio. Mulher gosta de ser elogiada, mulher é como criança. Quem está dizendo isso é uma mulher, velha, mas mulher. Mulher quer ser elogiada. Homem, às vezes, tem uma mania: a mulher cortou o cabelo, ele não notou. A mulher pintou o cabelo, ele não notou. A mulher mudou o jeito da sobrancelha, ele não está nem aí. Ela só falta botar uma abacaxi na cabeça, ele não está nem aí. Tem uns que ainda reclamam que ficou caro. Ela está fazendo aquilo para chamar a atenção de você, meu irmão. Mulher gosta de elogio, é como criança. Você tem que catar alguma coisa para entregar para ela. Para dizer, cuidado para não exagerar. Olha o que Sara foi capaz de fazer por causa de uma comunicação positiva de seu marido. Ele a elogiou. Ele disse que ela era bonita. Olha que a mulher estava sofrendo, chegou ao ponto de Deus chegar na casa de Faraó, punir com grandes pragas, por causa do que Sara estava sofrendo ali. Tudo porque o marido disse que ela era bonita. Eu quero dizer para os irmãos mais um exemplo bíblico que está aqui no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel tem um momento no capítulo 1 em que a Bíblia diz: havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Esse é Elcana. Tinha duas mulheres. Está aqui. Tinha duas mulheres. Naquela época podia, viu?
tinha 2 mulheres. Quando os chineses querem apresentar problema no lar, eles botam uma casa com 2 mulheres dentro. Vai dar problema. Lógico que vai dar problema. Com uma já dá. Imagina 2. A Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Era estéril. Olha agora o problema. Naquela época, como hoje ainda é em muitos países do Extremo Oriente, a mulher honrava o marido quando ela tinha muitos filhos. Porque com aquilo ela proclamava que o marido era viril, que o marido era produtivo. Mas uma mulher que não engravidava, não paria, ela estava dizendo que o marido dela não era de nada. Então, por isso, ela não honrava o marido. Eu me lembro quando eu morava no Iraque, você podia ver quando uma mulher tinha muitos filhos, pelas pulseiras que ela botava no calcanhar. Cada filho era uma pulseira que o marido dava de presente, para provar que ela era uma mulher produtiva. Que orgulho que era naquela época ter filhos. Acontece que dessas 2 mulheres de Elcana, Penina tinha um filho atrás do outro. Ela era muito fértil. Ana era estéril. Só que Elcana gostava de Ana, apesar dela ser estéril. Este homem era um homem piedoso. Ele subia todos os anos. Ele descia de lá de Ramataim Zofim e ele ia para o tabernáculo de Siló, aonde estava o tabernáculo de Moisés. Ali, Deus era invocado pelo título de Senhor dos Exércitos, Jeová Tsebaot. É a primeira vez na Bíblia que Deus recebe esse nome. É aqui em 1 Samuel. Ele descia com a família, as 2 esposas, os filhos, para sacrificar. Era as férias dele, não é? A Bíblia diz que no dia que ele oferecia o seu sacrifício, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Está vendo? Só que a outra esposa, Penina, olhava aquilo e ficava muito aborrecida. Então, ela pirraçava a outra. A Bíblia diz: a sua rival provocava excessivamente a Ana para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Veja que Ana, além de ser estéril, ainda tinha que ficar ouvindo as provocações e a humilhação da outra esposa que paria e paria e paria. E ela não podia fazer nada. Então, ele subia de ano em ano. E todos os anos era essa mesma dor. Era esse mesmo problema. E a Bíblia diz que todas as vezes, aqui no versículo 7, que todas as vezes que Ana subia ao templo, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Ela não dizia nada. Um dia, eles estavam sentados à mesa. O marido, Elcana, se voltou para Ana e disse para ela: Ana, por que choras?
E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu o melhor do que 10 filhos? Lógico que não era. Senão ela não estaria chorando. Primeira coisa que Elcana expressa, Ana, ele a chama pelo nome. Uma das coisas mais interessantes que tem num relacionamento entre duas pessoas que se amam, como no matrimônio, é que normalmente nós encontramos um apelido para o nosso cônjuge, desde o tempo do namoro. Inventa-se um nome especial, não é? O pastor já inventou, já piscou para a esposa ali. Você dá um nome que é só seu, que só você chama aquela pessoa. E pela forma como você chama, a pessoa sabe qual é a sua intenção. Meu marido me chamava Inéia. Dificilmente ele chamava meu nome todo. Mas quando ele dizia Edmeia, eu me tremia. Normalmente era o problema do cheque. Tinha ido longe que não dava mais. Era dinheiro. Era quando ele se aborrecia que eu gastava mais do que devia. E menos do que eu queria. Então eu sabia pelo modo como ele me chamava. O meu filho, eu chamo sempre ele filhote. Quando eu chamo Glenn, ele diz que se treme todo, porque com certeza eu estou aborrecida. É a forma de chamar, não é? É a forma de chamar. Elcana agora diz, Ana, eu imagino Elcana olhando no rosto de Ana e dizendo para ela, por que choras? Ora, ele percebeu no rosto dela que ela tinha chorado. E ele diz para ela, e por que não comes? Também era possível ver que ela não comia, porque a comida ficava no prato. Mas ele acrescenta, e por que estás de coração triste? Ora, o coração ele não podia ver. Mas ele percebia na expressão do rosto dela que ela estava triste. Melhor do que isso, ele sabia o motivo da tristeza. Ele sabia que era o fato dela não ter um filho. Por que estás de coração triste? Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos. Aquela mulher ouviu tudo aquilo, esse carinho, esse zelo, o que esse marido estava dizendo para ela, Ana, eu faria tudo para te dar mais que 10 filhos. Aquela mulher recebeu essa atenção, esta comunicação verbal de carinho, de atenção, e com este combustível ela subiu ao templo. E ela foi orar e ela fez um voto. Ela fez um voto. Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça, obrigada, pastor, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olhe o que esta mulher fez. Ela fez um voto a Deus, e nesse voto ela deixa claro que não era o marido que dava filhos, mas era Deus. Porque se fosse o marido, ele já tinha dado a ela.
porque a outra engravidava. Então, como é que ela não engravidava? Primeiro, ela confessa para Deus a fé de que Ele é o Deus Criador. Ele é Jeová Elohim, o Deus que tem em si todo o poder da criação. Segundo, ela diz que é Ele que determina o sexo. Se é macho, se é fêmea, é Deus que determina isso lá no ventre. Nasce pronto, meus irmãos. É isso que ela está dizendo. Lhe deres um filho varão. Ela escolheu, ela pediu a Deus, ela sabia que é Deus que determina essas coisas. E ela faz o voto. Ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela se encarregou de dar a Deus um filho consagrado. Eu quero que o Senhor me dê, que é para eu lhe dar. Como é que eu posso lhe dar se o Senhor não me der primeiro? Eu posso lhe dar tantas coisas, mas um filho para a sua glória eu só posso dar se o Senhor me der. O que levou esta mulher a esse ponto? O combustível que o marido deu. Ana jamais tinha feito aquele voto. Todos os anos ela ia para Siló. E todos os anos ela era humilhada. Fora todos os dias lá no campo onde ela vivia. Mas nesse dia, o marido fez uma comunicação positiva de amor, de cuidado, de admiração, de atenção. Ele disse para ela: estou percebendo o seu rosto, no meio de tantos filhos e filhas e com Penina perturbando. Ele mostrou para ela: o meu olhar está em você. A minha atenção está voltada para você, Ana. Eu percebo que seu coração está triste. Com esta comunicação de afeto e de atenção, essa mulher vai fazer um voto. O que levou Ana a isso foi o combustível do seu marido. Ela respondeu positivamente de uma forma não verbal. Ela tomou e ela foi fazer o seu voto. A próxima vez que Ana vai subir ali, ela vai subir para entregar no templo o filho que Deus deu a ela. O filho que Deus deu a ela. Ela entregou este filho não sabendo que ela ia ter outros. Deus deu a ela 5. Nós sabemos que Deus deu a ela e ela, a Bíblia diz, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você vê o valor de uma comunicação, de como ela é feita. Quantas vezes nós esquecemos que a Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas suas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se quer para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Precisamos saber como usamos a nossa língua. Porque com ela nós matamos, destruímos, construímos, mudamos o curso da história pelas nossas palavras.
Como será que nós estamos construindo o nosso lar, a nossa família? Será que nós estamos preocupados com a nossa comunicação? O que é que nós estamos comunicando? Silêncio é comunicação. Às vezes, estamos comunicando desprezo. Estamos comunicando desprezo pelo modo como tratamos a casa, ou como botamos a mesa, ou como arrumamos a cama, ou como nos vestimos para dormir. Isso é uma forma de comunicar desprezo. Eu não estou para isso. Eu vou fazer como eu gosto. Você pense, o que o marido botar uma bermuda velha para dormir? Mas eu gosto, eu fico à vontade. Mas será que isso daí é muito romântico? É isso que sua mulher gosta de ver o maridão dela vestido? E você que bota uma blusa velha, que é fresquinha, de propaganda eleitoral, e vai dormir com o único marido que você tem? Será que você está comunicando o quê? Porque quando você casou, você comprava lingerie. Você fez um enxoval maravilhoso para se apresentar. O pobre do homem caiu no laço, agora não precisa mais. O que você está comunicando? Aquilo foi só para começar. Agora você tem que engolir. Nós precisamos saber que todo fogo precisa combustível. Você acende uma fogueira. Se você quer que o fogo continue aceso, você tem que colocar lenha, você tem que colocar carvão. Senão vai virar cinza. E quando nós não nos preocupamos com o combustível, nós estamos deixando que as coisas se acabem. A grande maioria dos relacionamentos termina por problemas de comunicação. É preciso que nós acordemos. O que é que nós estamos comunicando para o nosso cônjuge? Ele pode não dizer nada. Mas com certeza você não casou com um doido. Ele sabe o que é que você está querendo dizer. De uma hora para outra você não presta mais atenção ao que está comunicando, mas está. Quantas vezes a comunicação adoeceu? Comunicação adoece. Chega um momento que ela vai ficando rara. Quantas vezes, se tem um problema no relacionamento, a primeira área afetada é a comunicação. Fala-se menos. Não é? As respostas são monossilábicas. Quando chega uma visita, o casal atende, está tudo bonito, recebe, conversam. Quando o casal vai embora, a visita vai embora, a mulher arranja uma coisa para fazer lá na área de serviço, o marido corre para o quarto, se embrulha e começa a fingir que está roncando. Problema na comunicação. No relacionamento, o relacionamento é como um maquinário. Ele precisa de ser lubrificado. E muitas vezes entra areia no maquinário do relacionamento. E é preciso que essa areia seja tirada. Porque a areia no maquinário, ela desgasta a máquina. Então é preciso que nós saibamos que tudo que começou com a comunicação positiva, agradável, atraente, ela continue sendo regada pela comunicação. Às vezes esquecemos que o nosso cônjuge
precisa de uma boa palavra. Precisa ser valorizado. Ele precisa ouvir que é valorizado. Eu tenho um neto que eu disse para ele, quem é o menino mais lindo do mundo? Ele disse para mim, lógico que sou eu. Está acostumado a ouvir? Então ninguém vai convencê-lo de que ele não é o menino mais lindo do mundo. Aliás, neto feio só dos outros, né? A mesma coisa com o seu cônjuge. Minha irmã, você acha que porque você já casou, o seu marido não está precisando ouvir coisas agradáveis como aquelas que você dizia no noivado? E você, meu irmão, acha que sua esposa não precisa ouvir valorização? Ela não precisa de incentivo para vencer as coisas do dia a dia, as dificuldades? Como Sara, Abraão conseguiu que aquela mulher se entregasse a um sacrifício tremendo, porque ele disse que ela era linda e que a beleza dela não passaria despercebida. A mesma coisa nós. Nós temos, às vezes, dificuldade de dizer as coisas para levantar as pessoas. E quantas vezes nossos filhos fazem bonito e podem fazer melhor, mas nós não dizemos para eles o bonito que eles fizeram. Mas eles precisam ouvir. A comunicação na família, ela tem que ser de ânimo, de crescimento, para levantar o crescimento da família. Meu filho, você fez isso, está ótimo, você é maravilhoso. Eu tenho certeza que você pode fazer melhor. Pronto. Mas reconheça que ele está uma beleza. Quantas vezes você diz para o seu cônjuge o quanto você se orgulha dele? E o quanto você se alegra de ter casado com ele? Você tem dito isso? Você acha que ele não precisa mais ouvir, não é? Mas precisa, ainda é humano. Às vezes esquecemos que o silêncio pode ser uma comunicação negativa. Quer que eu vou lhe dar um exemplo? Marido chega em casa e ele vem da rua cansado. É dia de jogo de futebol. Ele abre a porta, passa a mão no controle da televisão. A mulher vem, ô meu bem, como é que você está? Pera lá, aumenta o volume da televisão. O que ele está dizendo para aquela mulher? Não quero ouvir sua voz, fica para lá. Eu quero ver o jogo. Ele passou o dia longe dela. Uma das piores comunicações que tem destruído o casamento é aquilo que nós chamamos na Bíblia palavras de arrependimento. Palavras de arrependimento têm faltado. Eu converso com casais que o casamento está acabando por falta das palavras de comunicação. Marido acorda de manhã, azedo, aborrecido, se aborrece com a mulher, diz uma opção de desaforo, fala mal do pai dela, da mãe dela, do irmão dela, abre a boca e diz o que quer e vai embora. Quando passa o dia, talvez de tarde dá uma ligada para saber alguma coisa e pronto. Quando volta de noite, olha para a mulher e diz, oi, olha, deixa isso tudo para lá, vamos botar uma pedra em cima disso, não se fala mais desse assunto, você compreende, eu estava nervoso, acabou. Que tal? Daqui a pouco ele vai fazer de novo. Cadê as palavras de arrependimento? Não houve.
Ele destratou, ele feriu, ele causou uma ferida. Mas ele não está nem aí. Ele não está nem aí porque ele causou uma dor, mas não foi nele. É preciso que esta pessoa chegue para a mulher e diga para ela: minha filha, eu quero lhe pedir perdão, porque eu disse que a sua mãe é uma jararaca e ela não é. Ela é uma pessoa boa, ela me aceitou, ela me amou, ela sempre me tratou bem. Eu disse: seu irmão é preguiçoso, ele não é. Ele não tem dado sorte no trabalho. Vai desfazendo. Parece que eu estou falando de alguém específico. Você vai se arrepender dizendo o que você disse e não devia ter dito. Isso são palavras de arrependimento. Lembra quando Israel estava totalmente condenado? Foi a julgamento pelo pecado de adultério, que estava se metendo com os balins. Lá no livro do profeta Oséias, já estava julgada, já estava condenada, mas faltava a execução da pena. Antes que Deus executasse a pena, o profeta levanta. O profeta Oséias grita: volta, ó Israel, volta para o teu Senhor, porque pelos teus muitos pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe. Você segura as palavras de arrependimento e você tem que dizer. Qual era o pecado deles? Pediram ajuda para o Egito. Pediram ajuda para a Síria. Porque a Síria tinha maior cavalaria. Então agora eles vão fazer... E fizeram ídolos para adorar. Então, o que é que eles têm que chegar? Não iremos mais para a Síria montados em cavalos. O Egito não nos salvará. Nunca mais diremos a obra das nossas mãos: tu és meu Deus. Foi isso que nós pecamos? Foi. Chega lá e diga. Você tem que dizer, você ensaiou, você fez o levantamento do seu pecado, você tem que dizer. Mesma coisa no filho pródigo, lembra? O filho pródigo é só uma parábola que Jesus contou. Ele diz que aquele moço, quando já estava no final, ele caiu em si e pensou: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão que coma? E eu aqui. Levantar-me-ei, irei para o meu pai e lhe direi. O que é que eu vou dizer? O que foi que eu fiz? Pequei contra os céus e contra ti. Porque primeiro ele pecou contra os céus, porque quem lhe deu o pai que você tem foi Deus. O seu pai não escolheu você, você não escolheu seu pai, foi Deus que escolheu o filho para você, foi Deus que escolheu o pai para você. Portanto, na hora que você rejeita o pai, na hora que você rejeita o filho, você rejeita o que Deus fez. Então, o pecado dele primeiro era contra os céus. Pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus empregados. Então, agora que ele já fez o levantamento do pecado, ele já tem as palavras para dizer. Ele se levanta e vai. E quando o pai o vê de longe, ele diz: pai, pequei. Ele entregou as palavras que ele tinha buscado, que ele tinha ensaiado. O grande problema das dores no relacionamento irem se acumulando é que existe um abuso verbal, um abuso na comunicação destrutiva. E ninguém usa palavras de arrependimento.
Não diz, fulano, eu fiz assim, assim, assim. Eu não devia ter feito. Eu errei, me perdoa. Vou me esforçar para que isso não se repita, mas me perdoa. Mas resultado, o que é que acontece? Cala-se, o outro ficou ferido. A ferida está lá. A dor continua. E você vai convivendo com uma pessoa que tem uma ferida na alma que você causou. E você quer que aquela pessoa seja alegre, entusiasta, né? Como? Se ela está com uma dor tremenda. Isso tem causado muito problema na comunicação, e porque causa problema na comunicação, tem destruído relacionamentos. Dependendo da comunicação, o seu relacionamento vai bem ou não vai bem. A comunicação verbal ou não verbal, positiva, ela gera uma resposta positiva. Como Sara teve uma resposta não verbal positiva, Ana teve uma resposta não verbal positiva. Mas quando a comunicação, seja verbal ou não verbal, ela é negativa, ela vai trazer uma resposta negativa. Vou dar um exemplo. Digamos que Elcana dissesse para Ana: ô Ana, pelo amor de Deus, moça, eu trabalho o ano todo, separo um mês do ano para trazer a oferta, desce todo mundo, olha aí toda a minha família, Ana, todo mundo alegre, todo mundo feliz. E tu, Ana, com essa cara de zumbi, estragando a festa de todo mundo, Ana. Por acaso aqui alguém é culpado de você não ter filho? Não é culpa de ninguém, Ana. Olha aí como Penina tem muitos filhos. Então não é minha culpa, não é culpa dela, não é culpa de ninguém, Ana. Te conforma com a tua vida, sem estragar a festa dos outros. Poxa vida! Se ele tivesse falado assim, ele teria sido verdadeiro, mas teria sido cruel. Não teria conseguido nada daquela mulher. O máximo que ela podia fazer era afundar numa depressão e entrar numa busca de suicídio, que é o último passo da depressão. Por causa da humilhação. Então, como ele fez uma comunicação positiva, ele levantou esta mulher da situação que ela estava. Sara, se Abraão tivesse dito para ela: aí, Sara, nós vamos entrar aqui no Egito, e nessa terra aqui, se eles acharem uma mulher bonita, eles levam para o faraó. Porque tem homem que não tem coragem de dizer que a mulher dele é bonita. Não sei para que casa com ela. Portanto, a partir deste momento, cobre o rosto, bota aí uma burca. Vamos embora. Enquanto estiver no Egito, vai andar de burca. Não vai rir para ninguém, ninguém vai ver seu rosto. Pronto. O que é que Sara ia fazer? Quando ele estivesse por perto, ela botava a burca, saiu, ela ficava livre daquilo. Ele ia para o campo com as ovelhas e ela estava livre da burca. Porque é isso que a gente faz. Quando é obrigado a fazer as coisas. Por insegurança dele, ele tinha feito uma coisa errada. Não teria acontecido do modo melhor que tinha que ser. Tudo depende da comunicação. A Bíblia diz que todas as coisas Deus fez através da palavra. Quando nós usamos a nossa palavra de forma que ela cura,
As palavras curam. As palavras restauram. As palavras trazem vida. As palavras levantam. As palavras ajudam. E quem é que vai ajudar o seu cônjuge? Quem vai ajudar os seus filhos, se não for você? Levante. Levante. Uma das coisas que nós vemos numa família, no capítulo 21 de Gênesis, quando Agar foi mandada para o deserto sozinha com Ismael, que acabou, está lá no capítulo 21 de Gênesis, acabou a água do odre, e ela pensou, estou no deserto, sem água vai morrer todo mundo. Ela botou o menino debaixo de um arbusto, afastou-se dele a distância de um tiro de arco, para não ver morrer o menino. Na dor, ela deu um grito. E quando ela deu um grito, Deus diz, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde está. Ergue-te, levanta o menino, segura-o pela mão, eu farei dele um grande povo. Primeiro, uma mulher sozinha. Ela estava abandonada por Abraão com o filho que era de Abraão. Mas ele disse, ergue-te. Para que serve uma mãe? Não tem mais ninguém para cuidar do filho. Ela se joga. Ela não presta mais para nada. Parece que nasceu grudada naquele marido. Não aguenta mais. Vai depender de todo mundo. Não dá conta de nada. É difícil ficar sozinha com filhos. Eu sou viúva. Eu sei o que é isso. Mas, ou você reage, ou você reage. E em seguida ele diz, levanta o menino. Como é que você levanta um filho? Você levanta com palavras. Tem mulher que o marido vai embora e ela fica em cima do filho, porque seu marido é isso, porque seu pai é isso, que ele é irresponsável, porque ele não vale nada, porque ele é isso, porque ele é aquilo. O que você está fazendo com o seu filho? Qual é o filho que quer ouvir que o pai dele não presta? Nenhum. Levantar o filho e dizer, meu filho, você não está sem pai porque seu pai é Deus. Eu sei que você quer um pai visível. Então, nós temos que orar pelo seu pai. Porque o seu pai, neste momento, não está fazendo a coisa certa. Mas ele é um homem que sempre lhe amou. Ele é um homem que sempre lhe tratou bem. Ele é um homem sadio. Ele lhe deu um filho. Ele me deu um filho como você. Menino sadio, bonito, completo, inteligente. O nosso papel aqui é fazer o que seu pai não pode fazer. Ele não pode orar, nós vamos orar por ele. Para que Deus o traga de volta. Para que Deus o livre do mal. Para que ele possa prosperar num caminho bom. Você vai levantar o seu filho. Você vai dizer ao seu filho que ele foi originado de um homem que tem valor. Deus diz, quando você fizer isso, eu farei do seu filho um grande povo. Quantas vezes nós sucumbimos, começamos a falar mal do pai do nosso filho ou da mãe do nosso filho. Filho não quer saber disso. Filho é filho. Nós precisamos dar mais atenção àquilo que nós estamos comunicando. Se nós temos comunicação de valor, comunicação positiva dentro da nossa casa, levando em consideração que palavra é semente. Quantas vezes semeamos errado? A palavra de Deus diz, aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo,
carregando os seus frutos. Antigamente, a gente cavava o sulco, cavava o buraquinho, era assim que se plantava no interior. O outro vinha atrás, jogava a semente e cobria com areia. E assim, 3 pessoas faziam a plantação. Um ia com a enxada, abria o buraquinho, abria. O outro vinha atrás, jogava a semente. O outro vinha e fechava com o ancinho. E vinha o outro atrás com o regador. Mas a Bíblia diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia. Quer dizer, você abre o sulco, semeia e chora. Em vez de você regar com água, você rega com lágrimas. A palavra é semente. Então, olhe bem. A Bíblia está nos ensinando que semente regada com lágrima prospera. Então, nós precisamos ter cuidado com o que nós semeamos na vida do nosso cônjuge ou dos nossos filhos, principalmente na hora da dor. Você sabe que seu filho fez uma bobagem. Filho sempre faz. Você já não fez? Então pronto. Você não pode pensar que seus filhos nunca vão cometer erros. Vão. Por que não? Vão sim. Se não cometerem, um dos dois é mentiroso, ou ele ou você. Porque eles não são perfeitos, eles estão em crescimento, em amadurecimento, e nessa caminhada cometemos erros. Você está aborrecida que seu filho disse que ia para a faculdade e não ia. Estava por aí batendo perna. Aí quando você recebe a notícia, você começa, não sei mais o que fazer. Eu já fiz de tudo. Mas esse menino só dá trabalho. Pá! Semeou, regou com lágrima. Esse menino é uma vergonha. Pá! Semeou, regou com lágrima. Eu não sei porque ele tinha que sair igual o pai. Pá! Semeou. Ele não tem juízo, ele não quer nada, eu não sei o que eu vou... Você vai semeando semente ruim e vai regando com lágrima. Você vai voltar com muita tristeza, carregando feixes de tudo que você plantou. É melhor ter cuidado com o que semeamos. Se você cuidar da semente, quando você planta, você escolhe a semente e você semeia e pode regar com lágrimas, que você voltará com júbilo, carregando feixes. Então você está aborrecida, não abre a boca. Fala só com Deus. E depois começa a plantar semente boa. Plante semente na vida do seu cônjuge. Plante semente na vida dos seus filhos. Plante semente boa na sua família. Chore. Proclame a vitória da sua família no meio desse caos que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Eu não sou profeta, nem sou profetisa, mas pelo que eu percebo no meu coração, meus irmãos, nós somos a igreja do arrebatamento. Não tem mais nada para onde corrermos. Não há mais nada que esteja em pé. Não há uma qualidade nos homens. O ser humano perdeu tudo. Perdeu a vergonha, perdeu o brio, perdeu o valor.
chega ao ponto de se gabar de ser ladrão, de mentir. Mentir bem virou uma qualidade positiva. Honra está demodé. Obediência, para quê? Todos os valores decaíram. Não sei mais o que precisa, para onde vamos. E o pior de tudo é ver o que está acontecendo ainda dentro da igreja. Não há para onde cair. Este mundo é mundo caído. A Bíblia diz que ele jaz no maligno. Portanto, meus irmãos, vamos tomar o ensino bíblico e começar a ter uma comunicação positiva, uma comunicação de valor, uma comunicação de amor dentro da nossa casa. E vamos restaurar tudo aquilo que o gafanhoto comeu. Vamos melhorar a nossa comunicação. E vamos começar a plantar sementes boas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém? Eu lhe convido a se colocar de pé e vamos orar? Glória a Deus, agradecer a Deus por essa palavra abençoada. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Zé Moleiro, o senhor pode nos despedir a Deus aqui em oração? Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso, onde recebemos a porção da Tua palavra, onde fomos alimentados, onde fomos edificados, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Jesus, pela bênção da Tua serva que o Senhor trouxe para ministrar ao nosso coração nesta noite. Agora pedimos a Tua bênção ao sair da Tua casa, leva-nos a Tua paz, guarda-nos, Senhor, pelo caminho que vamos passar, cobre-nos com o Teu precioso sangue. Tudo isso nós Te pedimos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém.